Legal, nós vamos conversar rapidamente aqui em cima de 3 questões que eu acho que são interessantes para que aqueles que intercedem por nós, missionários que vivemos em Portugal, tenham um pouquinho de mais informações sobre a realidade do que é a nação portuguesa. E a primeira grande questão é o que a igreja brasileira deveria aprender e saber sobre o campo Portugal. Olha, é uma pergunta muito interessante porque a igreja brasileira é fantástica no investimento. Há muitos missionários brasileiros como nós que são sustentados por igrejas brasileiras. E é muito importante que a igreja brasileira saiba que existe um timing diferente, ou seja, as coisas em Portugal elas acontecem num ritmo bem mais lento, né? Então qualquer coisa que a gente faz no Brasil, mesmo que ela não seja tão bem feita, a tendência é explodir, né? A coisa anda muito rápido. Agora aqui em Portugal, ainda que seja muito bem feita, né, o processo de semeadura é muito lento, até chegar à colheita. Você acha que no Brasil nós estaríamos mais abertos a novidades, a novos ministérios que surgem em cada esquina, um novo jeito de trabalhar, e então já logo juntam-se pessoas para saber o que é que está acontecendo? Exatamente, o brasileiro é mais aberto, o que é muito positivo para a igreja brasileira séria, mas também tem os perigos, né? Porque da mesma forma que estão abertos para as coisas boas, também estão abertos para outras coisas, né? Não tão boas assim. E aqui as coisas acontecem com um pouco mais de resistência. Né? É um outro timing. É verdade. É um país mais conservador, de séculos a mais do que o Brasil. Portanto, para que alguma coisa ganhe credibilidade, é preciso que eles avaliem por muito mais tempo e que aquilo seja realmente verdadeiro e que tenha resultado e funcione, não é isso? É verdade. O que o missionário ou o vocacionado que tem desejo de servir em Portugal deveria saber? Vocacionado, né? Ele foi chamado por Deus, ele deseja servir ao Senhor aqui, e aí eu vi alguns perigos nesses anos aqui em Portugal, de missionários que estabelecem uma igreja ou assumem a liderança de uma igreja, só a falar dos brasileiros, né? E quando ele é o líder principal, a tendência é atrair brasileiros, né? E a igreja que ele pastoreia, muito provavelmente será uma igreja étnica, né? Ou seja, só de brasileiros. Então, para a gente ganhar o português, nós precisamos nos aliar com os portugueses. Essa é a saída. Aliás, o teu exemplo é fantástico, né? Acho que seria interessante partilhar um pouquinho sobre isso. Sua experiência lá em Viana do Castelo. Sim, eu agradeço muito a Deus, inúmeras vezes, falo isso com a Marjorie, que é o privilégio de nós trabalharmos com um casal de missionários portugueses em que eles são os líderes da igreja. E nós somos servos deles. Nós costumamos dizer que estamos aqui para lavar os pés do Nuno e da Gila, para dar o suporte bíblico, teológico e pastoral que eles necessitam, e essa troca é muito rica. É muito joia fazer isso, mas se eu tivesse sozinho em 1 ano e 8 meses que estou cá em Portugal, jamais que eu teria o alcance de ministério que tenho hoje, se não fosse através de líderes portugueses que já estão à frente da igreja. Fantástico. Esta também tem sido a minha experiência. Quando nós temos uma postura de aprendizes, nós estamos aqui não é para ensinar como aqueles que sabem mais. Não, nós estamos aqui para aprender deles, aprender com eles sobre cultura, história, a maneira de fazer igreja, a maneira portuguesa de ser igreja. Então, quando nós estamos nessa postura de somar com eles e não de competir e nem de uma postura arrogante de que eu sei e vocês vão ter que aprender como é que se faz, é diferente. Nós somos aceitos
e temos espaço. Eu gosto muito de dizer a expressão nossos amigos portugueses. Eu acho que isso não pode ser só uma frase, né? Precisa ser algo do coração. Precisa ser algo do coração. Realmente lidarmos com todas as lideranças, pastores portugueses que já estão nesse continente há tanto tempo, e Deus já está aqui há muito mais tempo trabalhando, muito antes de nós e de brasileiros quererem vir servir e cooperar. Exato. E nós realmente considerarmos que são nossos amigos portugueses e precisamos aí respeitá-los e servi-los também, né? E é muito interessante quando a gente tem essa postura, porque nós passamos, ao invés de ensiná-los, nós passamos a fazer perguntas. Então nós perguntamos sobre a cultura, sobre a língua, sobre a história, e eles se sentem muito bem, muito mais abertos quando eles percebem que nós queremos aprender deles. E então somamos, né? Então, e há, com certeza, muitas coisas para recebermos. Com certeza. Muito. Quando nós passamos a admirar a cultura, quando nós passamos a admirar o país, admirar a maneira de ser do português, então essa empatia, ela acaba sendo mútua. Sim. Agora, nós aprendemos a fazer missões no Brasil, querendo ou não, com os seus prós e os seus contras, tudo sempre tem essas duas avaliações, a partir de modelos bastante pragmáticos, em muitas escolas pragmáticas, né, de se fazer missões que vieram do continente americano. Exato. E temos que agradecer imensamente o continente norte-americano por tudo que fizeram pelo Brasil, é claro, e em termos de avanço evangélico, devemos muito a eles. Sim. Mas quando pensamos naquelas categorias para a Europa, parece que a coisa não encaixa. Não é? Não encaixa. É diferente. Se nós não tivermos essa concepção, nós vamos reforçar aquela estatística de Portugal ser um cemitério de missionários. Então, alguns missionários se frustram, eles não têm o resultado que esperavam ter, o resultado não é igual ao resultado do Brasil ou da América. Então essa frustração faz com que o missionário acabe por minguar, e ele pode até desistir do campo, e aí aquela ideia de que Portugal é um cemitério de missionários, nesses casos vai se aplicar. Acaba por reforçar isso. Exatamente. É interessante porque eu tenho pensado que há mesmo um mar de distância entre Brasil e Portugal. Sim. No aspecto da forma de se trabalhar a igreja, o protestantismo, o evangelicalismo. Enquanto ali na América do Sul a influência americana já está ali a ser semeada há um século, e essa coisa de uma velocidade de trabalho quase como de empresas, não é? Sim. Estão todos os pastores a 1000 por hora e precisam carregar tudo nas costas e formar grandes lideranças e grandes congressos. Enquanto isso já está acontecendo há um século, nós vamos olhar aqui para Portugal e a influência que se tem de protestantismo é da Inglaterra, não é dos Estados Unidos, não é? É de uma outra raiz. E, além de tudo, tem toda a cristalização cultural romanista que faz parte da sua história, né? Exatamente. E eu acho que nesse ponto, a questão das dimensões geográficas também tem muito sentido, né? Essa influência pragmática americana no Brasil tem algumas similaridades, né? Por quê? Porque os Estados Unidos é enorme e o Brasil também é enorme. Sim. Algumas coisas que dão certo rapidamente na América podem dar certo rapidamente no Brasil. E aí quando chegamos em Portugal, já começamos da questão geográfica, né? É tudo muito menor. E aí não tem como a gente querer comparar uma igreja aqui com 50 membros, é um porte razoável de igreja. Uma igreja com 100 pessoas já é considerada uma igreja grande. Agora no Brasil isso é quase nada, né? Então temos que avaliar essas diferenças.
Sim. Temos que avaliar essas Boa. diferenças. Agora, diante desse desafio, que é o tempo que se exige para que uma semeadura possa ser duradoura e frutífera e tudo, o que o missionário, então, brasileiro deve vir fazer aqui? Estou a fazer uma pergunta para um brasileiro, que está aqui há um pouco de tempo mais do que eu, sim. e que seria muito interessante ouvir de um próprio pastor português. Eu acho que essa oportunidade vai chegar, eu quero fazer um vídeo sobre isso com um pastor português, e teremos a oportunidade de ouvir do coração de um servo do Senhor, que é da terra, como o brasileiro deveria se portar. Mas, da sua percepção, que conhece o Brasil e o vocacionado brasileiro, o que ele deveria vir fazer aqui? Qual deve ser a postura, então? O brasileiro aqui, ele é fundamental, ele é muito importante, tá? Por que ele é muito importante? Porque o brasileiro, ele tem muita disposição de trabalho. Ele vem numa pegada de trabalho mesmo, né? Então ele soma. O brasileiro nas igrejas portuguesas, ele realiza uma mão de obra considerável. Ele é importante no processo de envolvimento, de apoio, de trabalho mesmo. Muitas coisas acontecem a partir do brasileiro, que ganha essa credibilidade com os próprios portugueses, e aí eles vão desenvolver esse trabalho. Mas, novamente, repito, o brasileiro é muito importante na sua disposição, no seu trabalho, mas sempre nessa postura, estou aqui para somar com os portugueses. Os portugueses têm a visão e eles vão alcançar, e eu estou junto com eles para alcançar junto com eles, né? Então, isso uma é postura importante. De servo, então. É uma postura de servo, tem que ser uma postura de servo. De servir, de lavar pés. Tem que ser. Tem que ser uma postura de servo. Até servo. porque, senão, nós parece que sublinhamos, cristalizamos, fortalecemos ainda mais essa cultura da água e óleo entre brasileiros e portugueses, o que não é bom, né? Sim. Aí fica tudo muito separado, né? Se a postura for, eu sei, e eu vim aqui para fazer as coisas acontecerem, então vai fazer sozinho. E você sabe se a história recente de evangélicos e líderes evangélicos brasileiros em Portugal também contribuíram para essa situação de afastamento sim, em alguns aspectos? Infelizmente. Eu conheço de ouvir falar, e agora também, nesses 3 anos aqui em Portugal, já vi algumas situações que, por causa do mau testemunho de pastores, de líderes evangélicos brasileiros, por causa do mau testemunho, então é natural esse olhar ressabiado, eu diria cauteloso, do português, que não é negativo. Se nós nos colocarmos no lugar deles, é prudente. Sim. Eles precisam olhar com cautela para nós, porque eles não sabem quem são esses que estão a chegar agora. Quem é o Vacílios? Quem que é o Marcelo? Então, quando nós somos referendados por outros, ainda mais portugueses, a gente acaba por ganhar mais espaço. Então, missionários que têm um historial de bom testemunho, positivo, conhecido por outros portugueses, isso vai ajudar no processo. Mas ainda assim nós somos os brasileiros. Agora, de certa forma, então, para o vocacionado, para o missionário que já está aqui, que vem do Brasil, isto é sempre para nós, então, um exercício de constante humildade. Sim. Aquela coisa que Jesus disse de não querer pegar o primeiro lugar do jantar. As primeiras cadeiras do jantar. Senta no final e espera que alguém te chame. E é muito interessante isso, Marcelo, porque ao invés de nós nos sentirmos mal, com aquela, é o colono que está a olhar para é o colonizador que está a olhar para os colonizados, ao invés de nós criticarmos esse olhar do português e acharmos que é assim que eles nos olham, como os colonizadores,
Não, nós temos que superar esse preconceito e perceber que a nossa postura de humildade é a postura de Jesus. Boa. Se alguém acha que nós não devemos agir assim, porque senão nós vamos reforçar a ideia de que somos colonos, não, isso tem que ser ultrapassado. Isso ficou lá atrás na história. Se tem reflexos hoje, não é um reflexo do Evangelho, e a gente tem que ir pelo Evangelho. O Evangelho é que a gente tem que lavar os pés, nós temos que ser humildes, independentemente do que aconteceu lá atrás na história. Então nós temos o que superar como brasileiros, os portugueses têm o que superar como portugueses, e aí trabalharmos juntos, servindo uns aos outros para o bem de Portugal, para o bem dos portugueses, porque o nosso objetivo não é alcançar os brasileiros em Portugal. Eles também precisam de Jesus em Portugal, mas nós viemos para cá especialmente por causa dos portugueses. Muito linda essa sua palavra aí final sobre o Evangelho, porque realmente o Evangelho vai nos nivelar a partir de uma postura de humildade. Amém. Jesus fala que, o texto de João, capítulo 1, o apóstolo João diz que Jesus veio, o verbo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quer dizer, era o caso de Jesus estar ali por direito e não ter sido recebido. Quanto mais nós, seres humanos, que chegamos a uma terra que não é a nossa. Ou seja, a postura de humildade precisa estar presente. Precisa. Então. Legal, muito obrigado. Olha, eu espero que você tenha tido um pouquinho desse gostinho, desta impressão do que é servir aqui em Portugal. O Vacílios, tantos anos como pastor de igreja local, liderando, e agora coloca-se a serviço do Senhor através desta casa que é um centro de hospitalidade para receber pastores, missionários, para cuidar deles. E é uma reformulação de identidade, não é? Tantos anos de púlpito, toda semana pregando e tudo, assim como eu. É uma reformulação de identidade, na verdade. Muito embora a nossa identidade esteja em Cristo, né? Mas pelo menos o nosso jeitão, nosso modus operandi ministerial e o que exige esse descascar, esse autoesvaziamento de Filipenses 2, né? Que é colocar-se mesmo diante de Jesus para que Ele realize as suas obras por nosso intermédio. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço. Obrigado pelo papo. E Vacílios é missionário da CEPAL também. Não falei ele, sua esposa Mara, seus 3 filhos, assim como nós, somos missionários da CEPAL. E agradecemos imensamente também a nossa agência, a nossa missão. É verdade. Que é uma grande parceira aqui no sentido do cuidado, da comunhão, para que o trabalho aqui seja realizado. Amém. Deus abençoe. Um abraço.